Boa noite, boa noite, boa noite. 3 vezes que, primeiro é igual às leituras, lê cada capítulo 3 vezes. Primeira é injeção no músculo, segunda é na veia, terceira é na medula. Sejam todos bem-vindos. Estamos aí, 14 de dezembro, e não, que 14 de dezembro? 14 é o capítulo, cruz, credo. 18 de dezembro, semana que vem já é Natal. Me perguntaram, vai ter Manuel Filomeno de Miranda no Natal? Eu falei, vai. No Natal vai ser, normalmente, em homenagem a Jesus. E no dia 1º de janeiro vai ser em homenagem ao Aloísio, que vai estar completando 85 anos. 85 ou 84, Aloísio? 7. Quantos anos você vai completar dia 1º de janeiro? 63. 63, é isso que está aí, tá vendo? Você está ficando velho, cuidado, hein? Então, se você está assistindo fora do horário normal nosso, que é às quintas-feiras, às 20 horas, boa madrugada, bom dia, boa tarde, bom em qualquer lugar. Estamos formando essa egrégora de energias positivas através dessa obra extraordinária que é o Trilhas da Libertação. Vamos passar a palavra para o Aloísio, para ele ler no livro Minutos de Sabedoria, a lição número 254. Depois a Verônica faz a prece de abertura. Seja tolerante com o próximo que erra. Quando erramos, queremos que os outros nos desculpem. Então, desculpe e procure ensinar-lhe, dando o seu exemplo. Não critique, porque a crítica destrói. Seja você um exemplo vivo e desculpe os erros alheios, porque não há pessoas más, há enfermos e ignorantes da lei, que não sabem que volta para nós tudo o que fazemos aos outros, de mal ou de bem, de crítica ou de tolerância. Vamos então fazer a nossa prece inicial. Rogando a Deus de amor e bondade, que nos envolva a todos, que nos permita entender a lição da noite e aproveitar esses ensinamentos na nossa vida diária. Agradecendo pela oportunidade de estarmos trabalhando na seara do Cristo e que possamos honrar este trabalho com disciplina, com equilíbrio, com esforço e com boa vontade. Rogando também a Maria Santíssima que possa envolver todo o nosso planeta Terra, envolvendo espíritos encarnados e desencarnados, tão carentes de tantas das suas virtudes, e que possamos, Jesus, através das palavras do nosso querido Manuel Filomeno, juntamente com o Divaldo, e levar o nosso pensamento a esses companheiros, aonde quer que estejam, e que recebam as nossas melhores vibrações pelo trabalho desenvolvido, e que de nossa parte possamos também trabalhar junto com o Mestre Jesus. Que a paz e o amor nos envolva nesses instantes, nos ajudando, nos inspirando, para que possamos, com passos firmes e fortes, continuar a nossa evolução. Que assim seja. Que assim seja. Verônica, suas palavras iniciais. Boa noite a todos os companheiros que estão conosco na noite de hoje, que possamos aproveitar mais um capítulo muito rico de informações, que possamos extrair aí as melhores informações trazidas para nós. Aloísio, as suas palavras iniciais e, por favor, embora que eu mais a Verônica possamos nos equivocar, como é que fala esses dois nomes aqui, hein? Francis. Guillaume e Gerard. Como é que é o primeiro? Guillaume? O primeiro é Guillaume. E o segundo é Gerard. Jesus. Bonsoir à tous. Je profite de l'opportunité d'être ici ce soir avec Guillaume et Gerard. Et j'espère que d'autres opportunités comme celle-là puissent être toujours dans notre vie, cette vie et les autres vies. Allez, on y va.
Traduz agora, filho de Deus, que nós aqui... sem tradução. Vocês vão aprender. Eu entendi o que você falou. Não sei se a Verônica entendeu. Nada. Allez-y, on y va. Prossigamos. Muito bem. Então, hoje nós temos aí essa jornada de mais um aprendizado. Minha água está aqui prontinha para ser fluidificada, meu copinho. Lembra que os nossos encontros correspondem a mais um culto do Evangelho no Lar. Não é para parar com o seu, não. É aplicar mais um. Falcone, eu assisto fora do horário convencional. A egrégora está formada. Tempo e espaço é relativo, já dizia Einstein. Lembramos sempre que para que este programa, para que este encontro possa chegar a um número maior de pessoas, a sua participação é muito importante. Lembra dos 3C. Curte, compartilha, manda para 2, 3 pessoas que você sabe que se interessam por esse tipo de conteúdo. E comenta, põe aí embaixo, bom dia, boa tarde, boa noite. Se quiser se identificar, põe o seu nome, a cidade onde você está, o grupo espírito que você frequenta ou qualquer outro comentário. Assina, além do YouTube que você está assistindo, que é o da FEAC, assine também o meu YouTube Espírita, youtube.com/Falcone Espiritismo, 3 a 4 estudos ou palestras por semana, minhas e de convidados. Lembra dos 3 Cs. Certo? Siga o Instagram da FEAC, @FEACnet. Siga o meu Instagram, @FalconeArmando. E lá, além de materiais diversos sobre saúde, você vai ter oportunidade de assistir o programa Saúde é o que Interessa. Março do ano que vem eu completo 30 anos de trabalho voluntário no rádio. Quero, em nome da FEAC, das famílias assistidas, das crianças de sábado, a festa foi uma beleza no dia 29 de novembro. Quero agradecer as cestas de Natal que foram doadas. E se você não doou ainda, pode colocar que tem sempre gente batendo na porta da FEAC, famílias sendo assistidas e tudo mais. A sua contribuição pode ser feita através do QR Code ou depositar direto na conta da FEAC, está no site da FEAC, colocando lá para a cesta de Natal. Hoje, então, nós vamos trabalhar com o capítulo 254, pedindo a Verônica que faça a recapitulação do capítulo anterior para nós. Então, no capítulo anterior, durante uma reunião mediúnica, o espírito obsessor que perseguia a médium Raulina se manifesta cheio de ódio e desejo de vingança por um drama acontecido no passado. Ele afirmou ter sido traído e assassinado por ela numa outra encarnação. O mentor então esclarece que ambos têm débitos anteriores e que ninguém sofre sem causa, e que a vingança, no caso a que ele desejava, só prolongava o próprio tormento. Esse espírito, então, muito abalado, começa a refletir sobre aquilo tudo que ele escuta e ele é encaminhado para o tratamento na instituição espírita, enquanto a Raulinda, depois despertando, recorda, parcialmente dos seus erros e é orientada ao arrependimento e à reparação para uma nova conduta de comportamento, de vida. E o capítulo, então, destaca que o perdão, destaca também a reencarnação como uma oportunidade de se reencaminhar na sua jornada e também ressalta a ação amorosa dos benfeitores que ajuda tanto ao espírito desencarnado quanto ao espírito encarnado. E aí hoje nós vamos ver mais uma etapa desse trabalho dos amigos espirituais de ajudar espíritos em ambos os lados da vida. Fala o nome do capítulo, quero ver você falar o nome do capítulo. Guillaume e Gerard. Bien. Eu vou com Guilherme mesmo e Gerard, pronto. Vamos lá então, capítulo 14. Livro na mão, espero que no nosso compromisso você tenha lido o capítulo pelo menos 3 vezes, lápis na mão, anotado as suas dúvidas, as suas observações, porque o livro que passa pela mão de quem lê,
quem é bom leitor, é todo riscado, concordo, não concordo, gostei, não gostei, sublinhado e tudo mais. Leonardo era médium sonambúlico, dotado de belas faculdades propiciatórias ao intercâmbio. Muito bom, isso é muito bom. Vamos lá, então. De caráter nobre e sentimentos elevados, tornara-se espírita em plena adolescência, quando os fenômenos espirituais irromperam, levando-o a um período de contínuas perturbações que foram confundidas no princípio como de natureza psicológica. Isso é muito comum mesmo. Por quê? Porque a pessoa não tem, é uma experiência nova, a pessoa não tem conhecimento daquilo. É meu, não é? Vê coisa que ninguém vê, ouve coisa que ninguém ouve, sente arrepios, mudanças de humor, mudança de temperatura no corpo, sem mais, sem menos, e aí fica essa confusão. O problema é se for encaminhado para um psicólogo que não entende nada dessas coisas, ou para um psiquiatra que nada entende também, ainda vai complicar mais a situação. Após ser medicado mais de uma vez, alguém amigo da família alvitrou a hipótese de tratar-se de uma distonia espiritual. Conduzido pela genitora ao núcleo espírita e recebendo conveniente assistência por meio de passes e da vinculação às atividades juvenis do grupo, amainaram-lhe os distúrbios. Cuidado que tem centro espírita que a pessoa chega arrepiando, já leva para a reunião mediúnica. Kardec dizia, primeiro vamos fazer essa pessoa entender o que é espiritismo. Não é que tem que fazer um curso de 10 anos, mas a disciplina, a metodologia, conhecer. A pessoa não é porque tem dinheiro para comprar um carro que pode comprar e sair tocando o carro para frente. É motorista, não é motorista. Aí o que ele fez? Passes, vinculação às atividades juvenis e a ambiência da casa espírita. Compreendendo o conteúdo da doutrina, à medida que se desenvolvia, deu atendimento à mediunidade, educando-se e educando-a. Não é desenvolvendo, é educação da mediunidade. Nos anos seguintes, concluiu o curso de odontologia, consorciou-se com Helena, jovem militante da casa, começando a edificação do lar e da família. Valorizando com serenidade o ministério abraçado, dele se desincumbia com elevada consideração. Nessa oportunidade, contava 28 anos, possuindo já uma expressiva folha de serviços em favor dos sofredores. Maleável à influência espiritual, logo que Fernando mentalizou seu pupilo, atraindo a comunicação, a sua sensibilidade começou a registrar os efeitos da sintonia psíquica, apresentando ligeiras contrações faciais e tremor por todo o corpo. Nesse comenos, deu entrada o Dr. Hermann Grass, trazendo o adormecido médium Davi, e foi colocado entre os assistentes. Ai. Agora vem o cirurgião para a reunião mediúnica, trazendo o médium dele, que é o Davi, e colocando entre os assistentes. O seu era um estado espiritual deplorável. Tchan. O cérebro encontrava-se envolto por densa escuridão. Capacete, gente, que decorria dos pensamentos vitalizados nos últimos tempos, emanando vibrações de baixo teor. Da região genésica, aparelho reprodutor masculino, como do estômago, do fígado, do baço, irradiavam-se em ondas excêntricas, energias viscosas e enfermiças. O hábito dos alcoólicos nas reuniões sociais e em outros momentos já o vitimava pela dependência dos mesmos em instalação, apresentando-se os primeiros sintomas para uma futura cirrose hepática, com atuais perturbações digestivas, altas taxas de colesterol, hipertensão arterial, apesar da juventude orgânica. Quer dizer, a coisa estava bagunçada, a orquestra estava desafinada. Dando continuidade, da área sexual também se exteriorizavam fluidos densos
carregados do magnetismo pernicioso deixado pelos parceiros encarnados, viciosos e pelos espíritos de igual psiquismo, que se mesclavam nas orgias elegantes a que os sensitivos se entregavam. Apurando a observação, podia-se constatar que as vesículas seminais se encontravam comprometidas como resultado das vibrações que as estimulavam e que das gônadas jorravam energias sutis de qualidade inferior, alimentadas pela mente de Davi e dos desencarnados que a ele se associavam durante o desdobrar das paixões sexuais. A próstata, em processo de aumento, denotava desarmonia celular, avançando para futura neoplasia maligna. Adormecido, produzia ruídos e espasmos, característicos dos distúrbios de comportamento psicológico que eram liberados naquele período, demonstrando uma situação aflitiva. Vendo-o assim e considerando-lhe as admiráveis possibilidades de realização, não me pude furtar a um sentimento natural de compaixão, acompanhado do desejo de auxiliá-lo, de despertá-lo para a realidade profunda da vida, assim como do valioso significado da atual reencarnação. Que situação! Oremos. O médium Davi, porém, era responsável pelo que sucedia, lembrando, a frase de Jesus, a cada um segundo suas obras, como está lá em Mateus 16, 27. E conhecendo a doutrina espírita e recusando-se a viver em moral, ele sabia da gravidade do compromisso mediúnico. No entanto, preferira seguir pelos atalhos perigosos da fascinação, da cegueira. Não lhe faltaram advertências, insistentes convites ao retorno ao dever, que recusava sistematicamente, caminhando agora, quase a sós, por eleição pessoal, no rumo das companhias inferiores que desejavam arrastá-lo para a alucinação total, o málogro da reencarnação. Ele está colocando tudo a perder daquilo que havia sido planejado para sua reencarnação. Aquele instante era-lhe magno valor, razão pela qual ali fora trazido. Liberado do sono anestesiante pelo Dr. Graz, relanceou o olhar em volta e atemorizou-se. A consciência de culpa estava vigilante e ele temeu que estivesse desencarnado. Ele percebeu o ambiente espiritual que ele estava. A criatura humana, via de regra, valoriza sempre o que deixou de ter, o que ainda não possuiu, o que desperdiçou. Na vida moral, o fenômeno é equivalente. A aproximação da morte, ou, em suspeita disso, formulam-se planos de enobrecimento, de realizações superiores, para logo abandoná-los assim que passa o perigo, voltando-se à insensatez com redobrada volúpia. Não é brincadeira. Mediunidade é coisa santa, muito séria. Quando a gente passa da porta da FEAC para dentro, quando eu estou acompanhado de alguns espíritos, já preparando o ambiente, eles falam comigo: silêncio, daqui para dentro é solo sagrado. Do portão para dentro é solo sagrado. Precisa de silêncio. Não é silêncio só da boca, não. Silêncio daqui, ó. Eu não sei quem é que está lá dentro, quem é que eu vou atender ou não, quem é que vai ser, que tipo de dor cada criatura está enfrentando. Foi o que observamos em Davi. O despertar em nosso plano levou às lágrimas e notamos que retorcia as mãos em sinal de desespero, mas para nossa surpresa não o vimos orar ou buscar elevar-se em pensamento a Deus como seria desejável. A máquina estava tão desregulada que ele era com medo. O fenômeno que está assaltando ele aí é medo. Ai, será que eu desencarnei? Será que eu já estou do lado de cá? A falta de unção religiosa e seriedade moral no trato com os desencarnados desalojar ali a mente de atitudes corretas.
o foco dele mudou para as coisas mundanas. Aí a complicação. O doutor Herman, ao seu lado, tranquilizou com palavras gentis. O médico apresentava-se severo, como de hábito. No entanto, deixava transparecer alguma humildade e submissão aos desígnios superiores, compreendendo a magnitude do momento e o alto valor das entidades que ali se encontravam dirigindo a atividade. A meia voz, o diligente médico explicou ao seu intermediário onde se encontravam e para que ali estavam, facultando acalmá-lo. Nós vemos aí vários outros médios participando em desdobramento das reuniões mediúnicas da madrugada, cada um na sua carga de conhecimento, de vibração. Por isso a importância da leitura diária. Enquanto nós estamos lendo, nós estamos mantendo sintonia com a ideia principal do autor, com os mentores, com os espíritos benfeitores que querem nos ajudar. Mas hoje, com a quantidade de distração, cadê? Com essa maquininha que está aqui, já disse mais de uma vez, os amigos espirituais dizem que isso é uma porta. Abrir a porta, abrir a porta. A porta está aberta. Se eu buscar coisas nobres, é a porta estreita. Se eu buscar lixo, é a porta larga. É muita distração. Ainda ontem, Astolfo Dutra, na minha infância, na infância do Aloísio, nós não tínhamos acesso. Só o Brasil Trem de doido, o telefone começou. Deu para ouvir? Começou a disparar lá. Então, a gente não tinha acesso a quase nada. Eram umas revistinhas que chegavam na banca, os livros da escola. Hoje a meninada com isso que está aqui tem acesso a coisas que até Deus duvida. E é muito mais agradável ficar vendo certas plataformas que eu não vou nem falar o nome, que é para não fazer propaganda, do que estudar livro espírita. Vamos em frente. Permanecia a psicosfera de harmonia, especialmente à volta da mesa dos trabalhos. Incontinente, Leonardo, incorporado, abriu desmesuradamente os olhos e acusou: não reconheço aqui ninguém com autoridade para constranger-me à submissão. Sou independente. Embora tenha amigos entre os gênios, não faço parte do grupo. A minha é uma ação solitária e com meta bem definida. Realmente, esclareceu o doutor Carneiro de Campos, não possuímos qualquer autoridade sobre o amigo, reconhecendo que a única que existe e nos direciona na vida é Jesus Cristo, a quem procuramos servir. Quanto ao seu relacionamento com os gênios do mal, não nos preocupamos, porquanto cada um é livre para eleger as companhias com as quais melhor se afina por identidade de propósitos. Nesse sentido, o amigo é livre para agir e colher os resultados da sua ação. Livre-arbítrio todos nós temos, mas há limites. E ele está passando dos limites. O que nos interessa é a sua felicidade, momentaneamente deslocada das finalidades nobres para as paixões dissolventes, cujos efeitos de imediato o amigo experimenta, gerando aflições para o futuro. Tenho que interromper a farsa do meu infame inimigo que ali está. E voltando-se apontou o dedo em direção ao médio Davi, que estremeceu, tornando-se lívido. Prosseguindo na agressão, explodiu. É muito bom esse reencontro lúcido, porque eu desejo refrescar a memória do bandido, que se traveste de benfeitor dos ignorantes que o rodeiam em busca de migalhas, a troco de bajulação da sórdida propaganda do seu nome. O infeliz está vendendo a própria alma a Satanás, enriquecendo
a fim de tudo abandonar quando eu e outros consumarmos o plano que temos em mira. Há somente um detalhe que não ocorreu ao amigo, advertiu o orientador, que é a providência divina. Ela não interferirá, porque o próprio dissipador não o permitirá. Odiento é um poço de vaidade, frio emocionalmente, é a personificação do egoísmo refinado. Qualquer socorro que lhe seja dirigido, ele, comprometido como se encontra, recusará, porque não está disposto a fazer nenhuma concessão de referência à mudança de conduta. Se duvida, pergunte-lhe e ouça a resposta do presunçoso. Somente pensa em acumular haveres que os abandonará com o corpo logo mais, quando tudo estiver consumado. Doutor Carneiro de Campos, com toda a calma, é da realidade, meu filho. É da lei, que ninguém foge de si mesmo, nem se impede o progresso que é inexorável. A vítima de hoje é o apoio do perseguidor amanhã, quando permite que brilhe no íntimo o amor. Quando permanece a animosidade, a briga, a raiva, o ódio, a vítima transferida para a posição de algoz mais se infelicita, porque jamais alcançará o seu final, que seria a destruição do adversário. As vidas encontram-se tão misturadas, tão mescladas umas às outras, que sempre voltam aos mesmos sítios e pessoas até que superem-se por meio do amor que arrebenta as algemas e une os corações. Aí eu vou mergulhar lá no passado e lembrar de Sir Arthur Conan Doyle. Nas mãos dele, cria um personagem detetive, Sherlock Holmes. E na boca de Sherlock Holmes, ele que era espiritualista, que era espírita, o Sir Arthur Conan Doyle, um dos maiores escritores de língua inglesa, vai dizer: o criminoso sempre volta à cena do crime. Sempre voltamos a conviver com as pessoas que lesamos ou que nos lesaram. Por isso, continuou o doutor Carneiro de Campos, quem perdoa se eleva e se fortalece, enquanto que aquele que permanece no ódio rebaixa-se, identifica-se por largo período, desidentifica-se por largo período da realidade superior. Então, vamos lá. Pouco me importa o que me venha suceder após vencer o covarde. Com certeza, não será pior do que o ódio que me combure há quase um século ou pouco mais. Já não sei. Pois nós o sabemos. Dê-nos a chance de recordar juntos, fazendo uma necessária avaliação. Davi foi convidado a acercar-se do médium Leonardo incorporado, obedecendo de imediato. Uma tela de substâncias alvinitente aparecia na parede fronteira aos litigantes, enquanto o orientador propunha. Então agora vai aparecer ali nessa tela imagens para poder ajudá-los a recordar de ações cometidas por eles no passado. Já pensou, Verônica, Aloísio? Vocês dois trabalham como dialogadores em reunião mediúnica. Já pensou se a gente tivesse acesso a estas telas? Eu vou te contar, facilitava bem o serviço. Muito. Eu o marido da Anitta, dizia que o sonho dele era ser médium vidente para ver os espíritos e ter acesso a essas telas. Eu quero os aparelhinhos que chegam e saem o tempo todo. Eu fico acompanhando os aparelhinhos. Ainda vamos ter todos eles aqui no Vaticano. E aí o orientador então vai dizer: recordem-se da Batalha de Sedan, que aconteceu na França. Era o dia 31 de agosto de 1870,
e a guerra franco-prussiana chegava ao momento culminante. O marechal MacMahon estava diante da volumosa cavalaria do exército alemão, do outro lado do rio Mossa. O medo assalta os corações e aguarda-se com alta tensão a ordem para atacar. A artilharia alemã, bem situada, dispara com frequência contra os adversários. Ao amanhecer de 1º de setembro, sob proteção da neblina, os alemães programam e executam o ataque, sendo rechaçados. No entanto, com a chegada do sol, tornando-se alvo exposto, o exército francês sofre pesadas baixas, inclusive o seu comandante, e trava-se encarniçada luta. À medida que o mentor foi delineando, narrando os fatos, os opositores nele se concentraram, do que resultou receber a tela vibrações delicadas, em movimento contínuo, qual se atuassem sobre leve névoa e dessem-lhe contornos. Começaram então a surgir as cenas das lutas, ensejando-nos acompanhá-las, como ocorre no cinema. Fixando mais o pensamento nas evocações, as personagens produziam imagens em terceira dimensão, que nos apresentavam o horror e a loucura da guerra. Então estava todo mundo assistindo, né, Falcone? Todos os espíritos que estavam ali estavam vendo essas cenas. Milhares de homens em retirada sob o fogo pesado da artilharia, que provocava crateras no chão e consumia vidas preciosas a cada explosão, formavam um triste espetáculo. Simultaneamente, a cavalaria, avançando e subjugando os atrasados, estripava os caídos sobre a gritaria infrene da soldadesca selvajada, das vítimas exangües e do relinchar dos animais, atingindo-os ou estimulados ao prosseguimento pela espora. No véu plúmbeo, chumbado da fumaça sobre as cabeças desorientadas, cenas de horror sucediam-se aberrantes, como qualquer cena de uma guerra. No fragor da luta, surgem 2 soldados franceses, que também fugiam, quando um deles, alcançado por um petardo de obus, que é uma granada, tomba, quase fulminado. O outro, com visível risco de vida, arrasta-o e logra salvá-lo. As cenas se misturaram e reaparecem, apresentando uma área suburbana de Paris. O enfermo convalescia na casa do seu salvador, atendido por jovem mulher que o cercava de carinho. Era a esposa do Guilherme, o herói. Terminaram, fazia pouco tempo, as lutas na capital, com a derrota total da França, que pagaria alta soma em dinheiro a Bismarck, e perdia a Alsácia e uma parte da Lorena para os germanos. Notava-se que uma afinidade muito grande se estabelecera entre o enfermo e a sua benfeitora, passando logo mais dos limites quando o esposo não se encontrava no lar. Posteriormente, via-se a descoberta do adultério, a agressão de Guilherme, enfurecido, e sua morte em reação de desespero do amigo a quem salvara. É o famoso e o bendito triângulo amoroso. Com tanta mulher no mundo, para que os homens se envolvem com quem não deve? Com tanto homem no mundo, por que as mulheres se envolvem com quem não deve? Nós temos que pôr mais juízo na nossa capacidade de razão para lembrarmos aquilo que Emmanuel coloca no livro Vida e Sexo. O sexo é para a vida, vírgula, mas a vida não é para o sexo. Emmanuel chega a dizer que cerca de 97% dos espíritos encarnados na Terra trazemos sérios dramas ligados a comportamentos inconvenientes de sexualidade. Vamos lá. Desapareceram as cenas e o desencarnado exclamou:
Salvei o biltre para que ele me humilhasse, indignificando-me o lar e roubando-me a vida. Perdoá-lo? Nunca. Não negamos a hediondez da ingratidão, que é superlativa. No entanto, se recuarmos no tempo, iremos detectar desalinhos do amigo que produziram esse golpe rude e macerador. Chega o momento de pormos um ponto final na pugna. A divindade uniu-os como amigos para que superassem antigas rixas. Porém, Gerard não resistiu aos ímpetos da sua inferioridade, descambando na alucinação. Cabe a você refazer o caminho e abrir novas estradas para o futuro de ambos. Nunca a desgraçada com que ele me homiciou, traindo-me, é hoje a esposa recatada, rilhou com ironia, que me pagará no momento próprio. Primeiro ele, depois o outro ajuste de contas. Quantidade de situações como essa que está sendo narrada aí, que estão acontecendo nos dias atuais com amigos, familiares e conhecidos nossos. Né? É um terreno muito pantanoso para nós ainda, né? Mas a gente vai. André Luiz diz: o rio só atinge o oceano porque aprende a contornar os obstáculos ao longo da caminhada. Todos nós, em cada momento da nossa vida, encontramos ou reencontramos com pessoas do nosso passado ou com pessoas de mesmo padrão igual ao nosso, nos desequilíbrios dos vícios morais, dos vícios materiais, dos comportamentos convenientes, dos comportamentos inconvenientes, e há sintonia. É por isso o ovo. Né? Todo dia eu como 4 ovos de manhã. Ovo faz bem para o corpo e para o espírito. Para o corpo, o ovo da galinha. E para o espírito, o ovo do olhai, vigiai e orai. Pedindo licença para dialogar, Davi, Gerard, né, tentou justificar-se. Foi em defesa própria que cometiu o crime. A justiça reconheceu, e aqui ele está se referindo à justiça dos homens. Você estava enfurecido. E não era para tanto? Albergar a serpente no próprio lar para ser picado e por ela envenenado? A justiça o absolveu, porque aqueles como estes eram e são dias de iniquidade, a mim cumprindo-me o direito de corrigir as leis ignóbeis. Então ele está se achando acima da lei, achando que a lei não cumpriu com o seu papel e que ele agora que vai cumprir. Você diz que foi em defesa própria. A traição premeditada e executada também foi? Os espíritos não têm papa na língua, não. Não. Eu era fraco. E prossegue o mesmo venal indivíduo hoje pior, após tanto tempo. Gente, quem está conversando agora são os 2 franceses. O benfeitor acercou-se e interferiu, silenciando Davi, o médium em desdobramento, e aduzindo: agora que as lembranças são mais nítidas, repense os seus planos, conceda-se novas reflexões, ainda há tempo. No entanto, o tempo urge. Adormeça a fim de descansar um pouco. Quantos de nós somos levados às regiões espirituais durante o sono para reencontro com os nossos afetos, com os nossos desafetos, com os nossos acertos, com os nossos desacertos? Quantas histórias encontramos em outras obras de Filomeno, de Ivone do Amaral Pereira, de Vitor Hugo? De quantas histórias nas obras de André Luiz, desses encontros, desencontros? A frequência entre a Verônica e eu hoje, entre eu e o Aloísio, está de 0 a 10, de 5 para cima. Mas a Verônica pode ter aprontado comigo no passado e me mandado para guilhotina. Eu posso ter prendido a Verônica ou o Aloísio nas masmorras da Inquisição. Nós não estamos juntos aqui por acaso, não.
Nós não reencarnamos próximos uns dos outros. Existem dois tipos de reencarnações: as reencarnações de afetos e de desafetos na mesma família. Eu e o Aloysio, se formos abrir aqui o leque da família Falcone, meu pai, meu tio Miguel e o tio Rubim ficaram inimigos sem conversar mais de 15 anos, uns 20 anos. E eu ia todo dia na casa do tio Rubim e na casa do tio Miguel. O Beco falava assim: você é sem vergonha. Você não fica do lado do pai, eu não fico do lado de ninguém. Não fui eu que causei a briga deles. Se fosse eu me recatava. É encrenca deles. Reencarnaram os três como irmãos. Como é que fica? Na família da Verônica, não sei se tem essas coisas também, mas na nossa, se a gente for lavar roupa suja, como diria o italiano, Madonna mia, mamma mia, o negócio é bravo. Então, todos nós... E por si só não dá para reajustar. Não. Se não é essa equipe espiritual intervir, eles iam continuar isso indefinidamente. Chega uma hora que tem que botar um ponto. O espírito vai levar o médico à desencarnação. Amanhã, no mundo espiritual, o espírito reencarna, o Davi fica e a lufa-lufa, a bola de neve vai só crescendo, vai só crescendo. E mesmo quando nós nos afinamos, tem hora que o Aloysio fala coisas que me irritam. Tem hora que eu falo coisa que o Aloysio dá vontade de me pegar, me dar uns tapas na cara. Por quê? Ele tem os pontos de vista dele, eu tenho os meus. Como é que nós ficamos? Em todos nós temos células. Se dentro da nossa mente tem os neurônios espelho, anota aí, neurônios espelho, e pesquisa o que é isso depois. Se você põe dentro do seu computador 2 HDs, e tudo que acontece que você está trabalhando com esse aqui, tudo que você faz nesse que está aqui, passa para o outro como um HD espelho. Uma segunda memória. Se esse aqui for atacado por um vírus, não passa para cá. Então, todos nós temos pessoas espelho perto da gente. O que me incomoda no comportamento do vizinho, o que me incomoda no comportamento do companheiro de equipe, são desacertos que eu ainda trago em mim. Com você, Aloysio. Vamos terminar. Aplicando-lhe energias balsâmicas e repousantes, vimos Guiome serenar-se, adormecendo profundamente. Bailavam na minha mente inúmeras interrogações que o momento não me facultava apresentar ao mentor. Por que a doutrinação fora interrompida? Teria havido nesse período outras reencarnações dos implicados na trama infeliz? Quais as providências a tomar, objetivando o atendimento a Guiome? Vê-lo-íamos novamente ou ele seguiria o próprio destino? As atividades, no entanto, estavam em plena realização e não havia tempo para os nossos diálogos. Aguardei, assim, ocasião própria, prosseguindo atento nos serviços em execução. O nosso amigo aí curioso por ver o desenrolar da situação. Que pecado você falar que o Filomeno é curioso. Porque isso acontece com a gente toda hora, né? A gente não sabe como é que funciona a mente dos espíritos superiores, e nós temos que pensar que tudo tem que ser em dose homeopática. Foi comentado aí que aquele espírito que estava sofrendo pela traição, né? Não foi mostrado a ele reencarnação passada. Geralmente é assim que eles mostram. A vítima de hoje também já aprontou para trás. Então eles voltam até um período, depois eles voltam num outro período. Então isso tudo, esse bendito mapa que a gente traz com a gente, os protetores têm acesso a ele de uma forma completa. Então eles vão voltando
o espírito de acordo com a necessidade, com o caso, não tem forma padrão. Essa pergunta, comigo é assim, com meu pai foi assim, com a minha mãe, no meu Não caso. tem varinha do Harry Potter, lumos, Não. e conserta tudo. Cada caso é um caso, cada caso é tratado de forma especial. Nós estamos vendo aqui do livro um caso de uma forma, mas só para termos uma ideia de como funciona isso, essa situação no plano espiritual. Lembrando mais uma vez, não existe forma padrão. Cada caso é tratado de um caso, cada caso é específico, então tem que ser de acordo com a situação. Agora, se o Davi tivesse uma vida mais regrada, esse espírito ia continuar perseguindo ele, mas não ia ter uma ação tão ostensiva. Ele teria, né, como brecar ou impedir essa influência, não é isso? É porque ele também deu vazão, né? Exatamente. Aí você vai entrar naquela... eu sofro essa pergunta aqui o dia inteiro. E não dá para mim dar o exemplo aqui que eu preciso fazer com pessoas. Mas o exemplo mais famoso é o da macumba, né? A macumba me pega, aí eu coloco a pessoa sentada numa cadeira, eu fico por cima dela e coloco a mão por cima dela. Encoste a sua mão na minha mão sem levantar da cadeira. A pessoa está sentada, ela vem e coloca a mão na minha mão. Só que depois eu vou levantando o meu braço e a pessoa continua sentada. E aí chega um ponto que, por mais que ela estique o braço dela, ela não vai atingir a minha mão, porque ela continua sentada, ela estica o braço e a minha mão está num padrão, a minha mão está numa altura maior. E aí a gente fala o caso, né? Então, se juntar todos os macumbeiros da região e fizer macumba contra você, se você se mantiver num padrão elevado, a macumba, a gente está falando, a macumba não é a macumba em si, são os maus pensamentos. Os maus pensamentos, eles vão até uma certa altura. Se você se ora e vigia, vigia e ora, só que a gente gosta da bagunça. E a gente abaixa o nosso padrão. Nós abaixarmos o nosso padrão, a gente entra na sintonia daqueles trabalhos que foram feitos para o mal, contra nós, por mal olhado, por olho grande, por conversas, por pensamentos, por obsessores, e aí eles pegam a gente. Então é só sair do padrão. Sobe e nada disso acontece. O problema é se manter lá em cima. Aí que entra o problema. Não é brincadeira, não. Uma vez nós estávamos na reunião com o Chico e chegou uma senhora e disse: Chico, eu estou assim porque a minha vizinha faz macumba para mim, que na minha família tem gente que faz macumba para mim, que não sei o quê. Chico, como é que eu faço para poder ficar livre dessas macumbadas todas? O Chico virou para ela e falou: minha filha, uma casa, seja de alvenaria ou seja de pau a pique, naquela época ainda tinha muitas casas de pau a pique, né? Se a parede estiver lisinha, direitinho, tudo certo, o vento bate na parede, o que acontece? A mulher parou. Uai, Chico, o vento bate na parede e sai pelos lados ou volta. Tá bom, minha filha, é isso mesmo. E se a parede da casa estiver cheia de buraco? A pessoa não cuida, não reboca, não arruma. O vento entra. Falou, você quer ficar livre das macumbas? É o vento. Mantenha a sua casa rebocada, seus pensamentos equilibrados e não sei o quê. A mulher começou a chorar. É o orar e vigiar. Ajuda-te, o céu te ajudará. Ou nós fazemos a nossa parte por amor, ou vamos ter que fazer pela dor. Vamos ter que fazer pela dor. Essa trama aí desses dois espíritos com a esposa do Davi, que hoje está encarnada e ontem era a esposa do outro, se você quiser saber mais, eu recomendo 2 livros de André Luiz para você ler. Mas leia a sequência, não vai direto nesses livros, não. Primeiro, você vai ler Entre a Terra e o Céu. Ali mostra
um grupo de espíritos foram brasileiros numa encarnação e que participaram da experiência da Guerra do Paraguai. Voltam para o Rio de Janeiro. E aí, homens e mulheres, aí você vai ler o livro. Mas primeiro leia Nosso Lar, depois Os Mensageiros, depois Missionários da Luz, depois Obreiros, para depois ler Entre a Terra e o Céu. Falcone, o outro livro, lá na frente, Libertação. Gregório foi Papa na Terra e está há cerca de 700 anos nas regiões dos gênios, nas regiões da perturbação, onde é um administrador de uma vasta área da cidade complexa, lá onde ele está. E ele diz: eu me alimento do pensamento de Margarida. Ele que era um senhor, diretor nas regiões do poder, na ausência das regiões de ausência de luz, ainda estava ligada a uma mulher, a um espírito que estava reencarnado. Olha só como é que faz. Aí eu me lembro do Davi, não do Davi do livro aqui, mas o Davi que matou o gigante Golias. Você já sabe do que eu vou falar, né, Verônica? Você já sabe, né, Luiz? O cara tinha um harém com 100 mulheres e se apaixonou pela esposa do general, o melhor general que ele tinha. Como é que ele ia fazer? Ele não podia lá e mandar roubar a esposa do general para o harém dele. Ele pega o general e manda para uma patrulha, para um combate, numa região onde havia um número de inimigos menor do que a tropa que ele deu para o general. O general vai e morre todo mundo. Agora a mulher fica viúva. Aí ele, num gesto de fraternidade, vai e acolhe ela para o harém dele. E ela se torna a preferida dele. Do relacionamento do rei Davi com esta mulher, que era viúva do general, que ele mandou para a morte, ele não matou. Não, as mãos estão limpas. E lá fala que tinha um sábio que descia a montanha e que puxava as orelhas do Davi. O que ele tem? Ele tem um filho. A mulher tem um filho dele. Quem que é esse filho? Você sabe, Heloísa? Não. Quem vai ser esse filho da história da Bíblia? Você sabe, Verônica? Salomão. Salomão. Salomão é filho desse relacionamento. Ai, ai. Eu tenho uma pessoa na minha vida que se eu pudesse, se o meu dinheiro desse, eu queria ela para mim, eu queria ele. Querido, nada nos pertence, ninguém é de ninguém. Quando é que nós vamos criar juízo, hein? Que é muito fácil falar, pois é, o Davi, o Gerardo, o Guilherme, somos nós. Queremos nos assenhorear de corpos alheios, de pessoas alheias. Não? E hoje nós vemos aí a juventude de hoje com uma beleza, com uma exuberância diferente daquela do nosso tempo. As garotas hoje, os garotos hoje, têm uma beleza diferenciada. Tem os feinhos também, mas a maioria. Então, como é que nós vamos fazer? A gente vê também bem a mudança no comportamento, os padrões morais, valores. Padrões. Nós que vivemos a década de 80, de 90, 2000, como a espiritualidade já vem preparando esses espíritos para essa transformação. Quem quer ver o lado negativo da coisa, vê o lado negativo. Eu vou abrir o portão ali para a Alice. Peraí, pode continuar falando. Quem quer ver o lado negativo da situação, né? Como o Armandinho mencionou aqui, o bendito do aparelhinho, vê o lado negativo. Quem quer ver o lado positivo, vem cá dar uma louca. Eu uso o celular para o maior tempo de olhar as situações positivas. Então, a gente vê essa nova geração
com uma série de comportamentos que, para nós que vivemos e convivemos na década de 80, com os nossos pais, com a criação que tivemos, a gente vê, se a gente quiser ver com os olhos negativos, a gente vê. Mas existe um progresso nisso tudo, que a espiritualidade é aí, como nessa reunião aí, que o Filomeno ficou curioso, querendo fazer uma série de perguntas, se ia continuar esse trabalho, como iria continuar. A espiritualidade maior tem recursos que o Filomeno desconhece. Então, a espiritualidade maior tem recursos sobre essa juventude, esse comportamento, esse preparo para o que vem aí para frente para o planeta, que nós desconhecemos. E que nós, com a nossa pequena visão, ainda acusamos, achamos uma opção de erro, como é que essa geração vai cuidar do planeta, e quando nós partirmos, eu escuto muito isso, quando nós partirmos, como é que nós vamos deixar o planeta entregue na mão dessa geração? Mas acontece que a espiritualidade, quem toma conta de tudo, vai continuar com o controle, com a direção de tudo isso. Vale também para a área política, que a gente é bombardeado aí o tempo todo com essa situação. Tá? Então, nós temos que assistir quem se predispõe a assistir um estudo desse, não adianta assistir um estudo desse, acabar o estudo e voltar para aquela rotina de reclamação, de ódio, de medo, de rancor, de pavor, de desespero. Tem que entrar num processo de confiança de que está tudo nas mãos de seres superiores que têm condições de nos direcionar e de direcionar essa juventude que vem aí. E por falar em juventude, acabou de chegar um ser da juventude aí do lado do Armandinho. Bem-vinda, Alice. Oi. Tá, bom dia. Oi, Alice. Aí, tá vendo? Fala mais alguma coisa. Mais alguma coisa. Ah, mais alguma coisa. Aí, tá vendo aí? Se desse a palavra para nós na idade dela, a gente falava sem parar. E fala alguma coisa. Tem mais nada para falar, não? Vou tomar café da manhã. Vai tomar café da manhã. Mas então tá bom. Muito bem. Então vamos passar agora para o. Espera aí, espera um pouquinho, porque você prepara. Chegou no final? Então vai. Tá bom. Tchau. Vai lá. Cuidado, hein? Cuidado para não cair nada no chão. Vamos lá. Vamos passar então, lembrando que hoje esse capítulo 2.5, o capítulo 14, o encontro 254, vale a pena assistir. Vai derrubar a casa, hein? Pelo menos 2 vezes. E ler o próximo, que é o capítulo 15, Advertências Salvadoras. Vamos ver o que vem para nós pela frente aí. E com a participação do nosso querido poeta anônimo, vamos ver o que nós temos. Ele diz o seguinte: Leonardo, moço de luz, na mediunidade cresceu. Desde cedo a dor o conduz, mas com amor se fortaleceu. Davi, porém, desviava do caminho redentor. Na ilusão se enredava, afastando-se do amor. Entre sombras caminhava, coração sem direção, e a cada passo deixava marcas de perturbação. Pelas portas do prazer, foi perdendo a própria paz. Quem foge do bem fazer, abre a dor que o tempo traz. Quando o sono lhe caiu, teve medo de despertar. A culpa nele rugiu, sem coragem para orar. Leonardo então recebe um espírito a ferver. É Gerard que se atreve a acusar e a reviver. No passado iluminado, um salvou o outro irmão, mas foi pago com pecado, traição e agressão. Quilaime chora a lembrança, ferido pela ingratidão, mas a dor vira cobrança quando falta o coração. A tela viva mostrou o estrago do ódio antigo. Quem fere, quem perdoou,
voltam sempre ao mesmo abrigo. Mas a lei nunca descansa, cobra, ensina e faz crescer. Libertar-se é ter mudança, é escolher por renascer. E para as despedidas nossas aqui do capítulo de hoje, mais algumas quadrinhas. Que a lição de hoje ensine a vigiar nosso querer. Só o amor é luz que afine o caminho do viver. Que cada erro passado vire ponte de elevação e que o perdão ofertado liberte o nosso coração. Se a dor visitar teu dia, recorda com gratidão, Deus transforma a noite fria em nova iluminação. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, é isso que está aí. É o nosso dia a dia, é o nosso mundo, é a nossa frequência. Você não reencarnou, nós não reencarnamos para mudar o mundo, mas para mudar o nosso mundo. E na proporção em que eu mudo, eu influencio o ambiente que eu estou. Verônica, suas palavras finais. Agradecendo a companhia dos amigos internautas, agradecendo a presença do Aloysio. Vamos nos preparar para o próximo capítulo e refletir a respeito dessas informações trazidas no capítulo de hoje, sempre muito substanciais e que nos impulsionam a uma mudança de pensamento e de comportamento sempre. Até a próxima. Aloysio. Bom, agradecer pela oportunidade e lembrando que o que foi estudado no capítulo de hoje, todos nós vivemos e vivenciamos essa situação no nosso dia a dia, conosco, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com a nossa profissão, na rua, onde estamos, né? Tá todo mundo aí, né? Os reencontros, as situações do dia a dia. E lembrando mais uma vez que ninguém dorme, não. É só corpinho que dorme. De noite, semi-desligados do corpo, a espiritualidade sempre aproveita quando nós deixamos vazão, para que possamos nos reencontrar, participarmos das reuniões, ou na condição de trabalhadores, ou na condição de sofredores desequilibrados, a cada um segundo as suas obras. Muito bem. Nosso agradecimento ao Chaves, a Jussara nos bastidores, a todos os trabalhadores da FEAC, do movimento espírita em geral, e de todas as religiões, ciências e filosofias que conduzem o homem e a mulher futuro para dias melhores. Lembre de assinar o meu canal, Falcone Espiritismo, seguir o Instagram da FEAC, @FEACnet, seguir o meu Instagram, Falcone Armando, e vamos que vamos, juntos e misturados, como diz o nosso Mateus. E como daqui a 7 dias nós vamos estar em pleno dia de Natal, lembre-se que Natal não é troca de presentes simplesmente, é estar presente na vida das pessoas. E por mais que o presente venha bem embrulhado, teremos que rasgar os papéis que o embrulham para poder ter acesso ao presente. Precisamos rasgar as nossas máscaras e nos apresentarmos cada dia mais como presente para as pessoas. E a contribuição do poeta anônimo vem também trazer-nos algumas quadrinhas de Natal, dizendo: nasce a luz de Jesus, no silêncio do Natal, traz paz, nova ao peito, em doce brilho total. Fé bendita vem do céu, com ternura de Jesus, renova o sonho bom, num canto manso de paz. Jesus nasce e guia, na santa noite em paz. A paz nova se acende e o peito se alegra. Vem a graça do Natal com ternura do Senhor, faz da vida um canto e a paz brilha sempre. Vive Jesus entre nós e renova o nosso ser. Faz do mundo um jardim onde a paz florescer. Feliz Natal
a você, internauta que nos acompanha, a todos que já participaram conosco, como internautas, como colaboradores aqui na tela. Se você quiser participar conosco, é só fazer contato. Feliz Natal para Divaldo Pereira Franco, onde esteja, para a Mansão do Caminho. Feliz Natal para Manuel Filomeno de Miranda, para Dr. Carneiro de Campos, para o Davi, para o Dr. Herman Graz, para todos os personagens deste livro e dos livros anteriores que nós lemos. E aí, que o Natal seja para todos nós oportunidade de reflexão. Lembrando Jesus, brilhe a vossa luz. Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal. Vamos orar. Amigo e mestre Jesus, agradecemos por hoje o dia 18. E já entrando no clima de Natal, damos-te de presente a nossa perseverança, a nossa dedicação, o nosso esforço de estudarmos Kardec, para conhecer-te melhor, para conhecermos-nos melhor. Abençoa o planeta Terra nestes dias em que a vibração muda um pouco para melhor, e que tu possas renascer na caverna dos nossos sentimentos, das nossas emoções, iluminando-nos cada vez mais. Por tudo que temos recebido, obrigado. Ajuda-nos a prosseguirmos, caminhando com passos firmes na tua direção maior. Que assim seja. Assim seja. Queridos internautas, juntos e misturados,